Oi, Dom. Tudo bem? Me chamo Giovanna e queria compartilhar algo que aconteceu comigo há alguns anos, quando ainda trabalhava como babá. Eu era jovem, estava na faculdade, mas desde o ensino médio já tomava conta de crianças. A ideia era ganhar meu próprio dinheiro e economizar para a universidade dos meus sonhos, uma instituição particular muito cara, e meus pais não tinham como arcar com os custos. Foi assim que comecei a construir minha clientela, com mulheres que recomendavam meu trabalho para suas amigas, pois sempre gostaram do serviço que eu oferecia. Sempre tive uma conexão forte com crianças. Sou a irmã mais velha de 2 garotos, e desde que eles eram pequenos, sempre ajudei minha mãe a cuidar deles, já que sou bem mais velha. Agora, vou te contar uma história mais sombria, algo que ainda preciso esclarecer. Eu cuidava de 2 irmãos, uma menina e um menino, desde que eram bem pequenos. Os pais deles eram meus clientes fiéis, pois a cada 2 semanas precisavam viajar para acompanhar uma das empresas da família em outra cidade. Eram muito ricos, mas certo dia recebi uma ligação da mãe me informando que o menino mais novo havia falecido. Ele tinha caído da árvore no quintal e batido a cabeça. Não resistiu. Fui ao funeral para prestar minhas condolências. Chorei muito pelo menino, pois eu o conhecia desde que era um bebê e tinha bastante carinho por ele, assim como por sua irmãzinha. Abracei e cuidei dela durante todo o velório, já que os pais estavam devastados e não tinham forças para confortá-la. Ele tinha apenas 5 anos quando morreu, e a irmã, na época, tinha 7. Passaram-se cerca de 8 meses desde aquela tragédia. Durante esse tempo, a família não solicitou mais meus serviços, pois claramente estavam em luto e não saíram da cidade. Mas uma tarde, a mãe me ligou. Ela precisava que eu cuidasse de sua filha, e desta vez seria por 5 dias. Nunca havia ficado tanto tempo com eles. Geralmente só cuidava no final de semana, mas ela explicou que muitos problemas surgiram na empresa e precisavam viajar para resolver. Eu aceitei, pois estava de férias, sem aulas, e o dinheiro seria uma boa ajuda. Naquela noite me despedi dos meus pais e fui para a casa deles. Quando cheguei, já estavam prontos, com as malas na calçada, pois tinham urgência em partir. Como eu já conhecia a casa e as instruções, mal conversamos. A mãe apenas comentou que a menina, vamos chamá-la de Ágata para preservar sua identidade, estava enfrentando dificuldades na escola desde a morte do irmão e que ela andava complicada de lidar, mas não me deu muitos detalhes. Apenas pediu que eu não levasse a sério caso ela dissesse coisas estranhas. Sem mais palavras, eles partiram, e ali dentro estava a menina, de pé, olhando fixamente para o quintal dos fundos, onde ficava a árvore da qual seu irmão havia caído. Aquilo me pareceu estranho. Chamei-a para assistir a um filme, mas ela continuava a encarar a árvore, mesmo com o quintal imerso na escuridão. Fui até ela, me coloquei atrás e tentei entender o que tanto observava com cuidado, mas não vi nada. Foi quando ela me disse: "Você está vendo? Ele está ali parado. Quer entrar?" Perguntei quem ela estava vendo, já que não havia ninguém ali, e ela mencionou o nome do irmão. Não disse mais nada. Apenas segurei sua mão e a levei dali, fechando as persianas para que ela não pudesse mais olhar para fora. De repente ela ficou irritada, dizendo que ninguém acreditava nela, mas que o irmão estava com medo e queria entrar em casa. O que você faria se uma menina dissesse algo assim? Eu fiquei muito assustada, claro. Falei que o irmão dela já estava no céu, que ele estava bem e que ela não precisava se preocupar com ele. Era o único que consegui pensar em dizer. Depois disso, nos sentamos na sala e coloquei seu filme favorito, tentando fazer com que esquecesse o assunto e parasse com aquela atitude estranha que já estava me deixando nervosa. Mesmo durante o filme, ela continuava olhando para a janela, mesmo com as cortinas fechadas. Sugeri que fôssemos para a cozinha fazer pipoca. Eu já não sabia mais como distraí-la. Por sorte, ela aceitou. No fim, terminamos o filme e eu a levei para a cama, já que tinha adormecido na sala. Devia ser por volta das 10 da noite. Voltei para a sala, coloquei uma série que estava acompanhando e fui arrumar a cozinha. Mas de repente, ouvi um barulho lá fora, como se algo pesado tivesse caído no quintal dos fundos.
Corri até a janela, mas não consegui ver nada. Estava muito escuro. Liguei a luz externa, mas novamente, nada. Tentei deixar para lá, imaginando que talvez fosse um gato pulando a cerca. Não queria pensar em coisas ruins, pois a atitude da menina já me deixava bastante inquieta. Quando me virei para a sala, lá estava ela de novo, parada na janela. Levei um grande susto, pois ela não tinha feito barulho nenhum. De repente já estava lá, em silêncio. Perguntei o que ela estava fazendo ali, que já era tarde e ela devia estar dormindo. Mas a resposta dela me deu arrepios. Você ouviu meu irmão caindo da árvore? Eu pedi para ela parar de falar isso, disse que seu irmão já estava no céu e que deveria deixá-lo descansar em paz. Já era hora de dormir. Então, a mandei de volta para o quarto e me certifiquei de que ela adormeceu. Mas aquela sensação de desconforto não passou. Senti arrepios e o ambiente parecia pesado, sombrio. Não era mais o mesmo desde a última vez que cuidei deles juntos. Tudo parecia diferente, e com a menina agindo daquela forma, a tensão era maior ainda. No dia seguinte, decidi levar Agatha para tomar café da manhã em seu lugar favorito, onde também havia brinquedos. Tinha permissão dos pais para isso, então achei que seria uma boa distração para afastar os pensamentos sobre o irmão. Saímos por volta das 11 da manhã. O café correu sem problemas e ela foi brincar na área de recreação enquanto eu ficava numa mesa próxima, trabalhando num projeto que me passaram para as férias. Claro que mesmo ocupada, eu a vigiava constantemente. Tudo parecia normal, até que de repente, um garoto saiu chorando da área dos brinquedos, correndo para os pais. Não consegui ver Agatha, então me levantei para chamá-la. Assim que ela desceu do escorregador, ouvi o menino dizer para os pais que uma menina e seu irmão o haviam empurrado. Quando Agatha saiu do brinquedo, o garoto a apontou dizendo: "Foi ela", ainda chorando. Agatha saiu rindo e eu, constrangida, pedi desculpas aos pais, que não me responderam e levaram o menino embora. Repreendi Agatha, perguntando por que ela havia feito aquilo, e a resposta dela me deixou perplexa. Não fui eu, foi meu irmão. Irritada, disse para ela parar com essa história, avisando que se continuasse se comportando assim, contaria tudo aos seus pais. Ela ficou com raiva e se sentou em silêncio. Eu já queria ir embora, mas ainda estava curiosa para ver quem era o outro menino, aquele que o garoto acusou junto com Agatha. Esperei, mas ninguém mais saiu. Todas as crianças que estavam ali brincando já haviam ido embora. Não havia como terem deixado uma criança sozinha ali. Foi quando percebi que, na verdade, não havia mais ninguém. Senti um arrepio. Fomos direto para casa e coloquei Agatha para fazer sua lição de férias. O dia passou e, à noite, ela foi dormir sozinha, ainda chateada comigo por termos saído tão cedo da área de brinquedos. Tomei um banho e fui para a cama com meu laptop, mas, de repente, ouvi barulhos vindo do quarto da Agatha. Naquele ponto, já estava um pouco exausta com toda a situação. Ao sair do quarto e atravessar o corredor, ouvi a voz do irmão mais novo dela. O medo que senti naquele momento é algo que não desejo a ninguém. Abri a porta devagar, e lá estava a Agatha, parada no meio do quarto, falando com a mesma voz do irmão, repetindo várias vezes: "Tirem-me daqui." Ela olhava fixamente para a parede, sem piscar, sem se mover, apenas repetindo a frase com a voz dele. Entrei e a sacudi pelos ombros, chamando por ela. Foi então que ela gritou, agora sim com a própria voz, e me abraçou chorando. Levei-a para a sala enquanto ela soluçava, me dizendo que o irmão não a deixava em paz, que ele não iria embora até que o tirassem dali, pois estava com frio e muito medo. Liguei para os pais dela e a mãe disse que voltaria sozinha, e foi o que fez. Quando chegou, contei tudo o que havia acontecido, mas ela não acreditou que eu tivesse ouvido Agatha falar com a voz do irmão. Na verdade, acho que nunca acreditou em mim. Só agradeceu por ter cuidado da filha, me pagou e disse que eu já podia ir para casa. E foi assim, sem mais. Me despedi da menina e fui embora. Nunca mais me chamaram para ser babá, e eu nunca soube o que aconteceu com aquela pequena. Não sei se os pais chegaram a acreditar nela. Eu realmente espero que sim, porque no fim das contas, ela nunca mentiu. Eu fui testemunha de que tudo o que ela disse era verdade, e senti muita pena por ela. Sem dúvida,
uma história trágica. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, espero que estejam todos bem. Quero compartilhar minha história, a mais horrível que já vivi, especialmente no que diz respeito ao paranormal. Trabalhei como babá dos 17 aos 19 anos, geralmente à tarde ou nos fins de semana, para não atrapalhar meus estudos. Uma vez, minha mãe comentou que uma colega de trabalho estava procurando uma babá para cuidar de seus 3 filhos por uma noite, já que ela e o marido iriam a um casamento em outra cidade, a cerca de 2 horas de distância. Como não queriam voltar tarde pela estrada, iriam passar a noite lá. Minha mãe mencionou que eu já tinha experiência cuidando de crianças e que tinha boas referências, mas para essa situação, elas nem foram necessárias. A senhora pediu que minha mãe falasse comigo sobre o trabalho e eu aceitei prontamente, já que era sexta-feira e não tinha planos para o dia seguinte. Além disso, o pagamento seria bom. Isso aconteceu em outubro, poucos dias antes do Halloween. As 3 crianças eram meninos. O mais novo tinha 4 anos, o do meio 8, e o mais velho, Felipe, tinha 11. Ele já se achava adulto, o que o tornava um pouco difícil de lidar, já que era rebelde. Naquela noite, Felipe convidou um amigo para jogar videogame em seu quarto. Os pais haviam permitido, então recebi o garoto e os 2 se trancaram no quarto para jogar. Enquanto isso, eu estava na sala de jantar com os outros 2 meninos, onde levei alguns livrinhos de Halloween para colorir. Estávamos entretidos com isso quando de repente a luz acabou e o mais novo começou a gritar. Eu o acalmei, dizendo que não era nada e que logo a luz voltaria. Achei que poderia ser algum problema com o poste de luz. No entanto, quando olhei pela janela, vi que as outras casas e a rua ainda tinham energia. Peguei o telefone e liguei para a mãe deles, que também não soube explicar o motivo da falta de luz, garantindo que estavam com todas as contas em dia. Ela pediu que, se a luz não voltasse em alguns minutos, eu ligasse novamente para que ela entrasse em contato com a companhia de eletricidade. Assim que desliguei, ouvi gritos vindos do quarto de Felipe. Corri até lá e tentei abrir a porta, mas estava trancada. Bati na porta e insisti para que abrissem, mas os meninos continuavam gritando. Ajude-nos! Empurrei a porta com toda a minha força, mas não consegui abrir. Não sabia o que estava acontecendo e não tinha a chave. Foi um momento de muita tensão. De repente, ouvi uma voz que não era de nenhum dos meninos. Era uma voz grave e assustadora, e não conseguia entender o que dizia, pois os gritos dos meninos abafavam o som. Eu bati na porta com força, gritando para quem quer que estivesse lá dentro não fazer nada com os meninos, dizendo que a polícia já estava a caminho. Saí correndo para pegar meu celular e ligar, mas, surpreendentemente, o telefone estava desligado e não queria ligar de jeito nenhum. Os 2 menores que estavam na cozinha também estavam apavorados, chorando sem entender o que estava acontecendo, enquanto os outros 2 continuavam trancados. Para piorar a situação, ouvi aquela voz zombar de mim. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era uma pessoa. De repente, a luz voltou e os meninos saíram correndo do quarto apavorados. No chão, vi o que causara tudo: um tabuleiro de Ouija. Naquele momento, tudo fez sentido. Depois de algum tempo, consegui acalmar os meninos. O amigo de Felipe foi buscado e, antes de ir, eu conversei com ele. Perguntei se a mãe dele sabia sobre o jogo e ele respondeu que não, pedindo que eu não contasse nada, porque ela o puniria severamente. Tentei alertá-lo sobre o perigo daquilo, mas ele estava visivelmente em choque, mal prestando atenção ao que eu dizia. Então, resolvi perguntar o que exatamente havia acontecido. Ele me contou o seguinte: estávamos jogando e meu amigo queria falar com o avô dele que faleceu há alguns meses. Seguimos um tutorial na internet. No começo nada aconteceu, mas de repente o ponteiro começou a se mover sozinho. Nós 2 nos afastamos do tabuleiro e foi nesse momento que a luz acabou. Não conseguíamos enxergar muita coisa, mas uma figura começou a aparecer na parede.
Era uma forma muito alta, quase chegando ao teto, com o formato de um homem, mas todo deformado. Foi quando você tentou abrir a porta. Não queríamos nos mexer porque a figura estava na parede, bem perto da porta. Estávamos aterrorizados e de repente começamos a ouvir uma voz horrível, falando em outra língua. Felipe estava em lágrimas enquanto me contava isso. Eu o abracei e disse que precisávamos jogar aquela Ouija fora. Ele, tremendo, me disse que não queria nem chegar perto dela, então eu mesma tive que fazer isso. Peguei o tabuleiro, saí de casa e caminhei algumas quadras até encontrar os grandes contêineres de lixo. Joguei o tabuleiro ali e voltei rapidamente para casa. Quando cheguei, os meninos estavam me esperando assustados atrás da porta. Eles disseram que, quando apagaram a luz no quarto de Felipe, a sombra continuava lá, projetada na parede. Fui verificar, e realmente havia uma sombra estranha e inquietante, algo que provocava calafrios só de olhar. Mas, assim que acendi a luz, ela desapareceu. Eu confirmei que não era o reflexo de nada, pois não havia absolutamente nada que pudesse refletir algo tão assustador. Nesse momento recebi uma ligação da minha mãe. O celular tinha ligado sozinho e eu nem havia percebido. Ela estava muito preocupada por eu não ter retornado a ligação como havíamos combinado. Acabei contando tudo a ela, pois me sentia em perigo naquela casa, sozinha com as crianças e aquela coisa horrível na parede. Os pais das crianças tiveram que voltar. Quando chegaram, eles mesmos puderam ver aquilo na parede do quarto do filho. No entanto, quando o pai saiu do quarto, ele segurava a Ouija, a mesma que eu havia jogado no lixo. Expliquei que havia me livrado dela e disse que algo muito ruim estava acontecendo naquela casa, pois era evidente a vibração pesada que dominava o lugar. Eles nem sequer repreenderam o filho, pois ele e os irmãos estavam visivelmente assustados e nervosos. Eles me pagaram e agradeceram por ter cuidado das crianças e por avisar sobre o que estava acontecendo. Decidiram passar a noite na casa da avó e disseram que chamariam alguém para benzer a casa e afastar o que quer que estivesse ali. Me despedi, desejando-lhes sorte. Algum tempo depois, minha mãe me contou que a família havia colocado a casa à venda e se mudado. Eles não conseguiram resolver o problema, apesar de terem mandado benzer a casa. As coisas ruins continuaram acontecendo. Pelo menos sei que estão bem agora. No entanto, fico preocupada com as pessoas que forem alugar ou comprar o lugar, pois duvido que serão avisadas sobre o que aconteceu lá. Não sei que tipo de entidade demoníaca foi trazida para aquela casa por meio do tabuleiro Ouija, mas era algo maligno o suficiente para expulsá-los de seu próprio lar. Por favor, tomem muito cuidado se decidirem brincar com essas coisas. O melhor é evitar, pois pode acabar em tragédia. Vocês podem convidar algo terrível para suas casas ou vidas, algo do qual talvez nunca consigam se livrar. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Olá, Dom. Gostaria de contar minha história de forma anônima, pedindo que você alerte os leitores de que ela pode ser pesada para os mais sensíveis e que, acima de tudo, é uma experiência real, o que reforça meu desejo de me manter no anonimato. Não vou entrar em detalhes de datas exatas, mas isso aconteceu há alguns anos, então sinto que já consigo compartilhar com todos vocês. Quando eu tinha 23 anos, descobri que estava grávida. Na época, meu namorado e eu éramos estudantes. Nenhum de nós tinha emprego fixo. Ele acabou largando a faculdade para trabalhar, enquanto eu, já perto de concluir meus estudos, resolvi seguir com a graduação, mas também encontrei um emprego de fim de semana para me ajudar a manter as duas coisas. Estava apenas com 2 meses de gestação, então conseguia trabalhar sem grandes dificuldades. Uma amiga da faculdade comentou comigo que de vez em quando ela tomava conta de crianças, seja nos finais de semana ou durante a semana à noite, e que o pagamento era ótimo dependendo do horário. Ela achou que seria uma boa oportunidade para mim, já que isso me permitiria continuar com os estudos sem ter que assumir uma responsabilidade tão pesada.
Resumindo, ela me indicou para alguns dos clientes dela que precisavam de alguém para cuidar de seu filho de 6 anos por apenas um fim de semana, já que precisavam viajar e não podiam levá-lo. Fiquei muito empolgada com meu primeiro trabalho. Minha amiga me explicou tudo o que eu deveria fazer. E claro, ao chegar à casa, os pais do menino me deram as instruções detalhadas, comentando que ele poderia ter um pouco de dificuldade para dormir, pois haviam se mudado recentemente, e ele dizia que não gostava do lugar e que sentia medo de dormir ali. Fora isso, o garoto era muito tranquilo, segundo eles. Quando conheci o menino, ele realmente parecia um doce. Não era mimado nem travesso, dava para perceber que era bem educado. Os pais saíram na sexta-feira por volta das 8 da noite. O menino gostava de passar seu tempo em um corredor ao lado da casa, que conectava o jardim da frente ao quintal. Mas ele nunca brincava nos jardins. Ficava sempre nesse corredor falando sozinho. A casa era térrea e o quarto dele ficava bem ao lado desse corredor, tanto que a janela dava direto para lá. Eu conseguia vigiá-lo do quarto para garantir que estava tudo bem, já que ele raramente queria entrar em casa durante o dia, sempre preferindo ficar naquele lugar. Uma vez, perguntei com quem ele estava conversando, já que ele só falava sozinho quando estava nesse corredor. Ele me disse que falava com sua amiga Camila. Quando perguntei se essa amiga era imaginária, ele me respondeu que não, que Camila era real e morava no corredor. Confesso que me deu um arrepio ouvir isso, mas tentei não dar muita atenção ao que ele dizia. Achei que fosse apenas uma brincadeira de criança. Já era sábado à tarde e o menino continuava no corredor. Eu o deixava lá, pois parecia ser o único lugar onde ele queria ficar. Aproveitei aquele tempo para preparar o jantar, e assim que a noite começasse a cair, planejava chamá-lo para entrar. Quando terminei de cozinhar, fui até o quintal e olhei para o corredor, pronta para chamá-lo, mas algo me fez parar. O que o menino estava dizendo me soou muito estranho, então fiquei quieta para ouvir melhor. Não fique triste, Camila. Você e seus pais podem continuar morando na minha casa, ele dizia, enquanto segurava uns carrinhos, como se estivesse oferecendo-os à sua amiga imaginária. Naquele momento achei que já era hora de interromper, então o chamei pelo nome e disse que era hora de entrar, que o jantar estava pronto. Tinha feito macarrão com queijo, que segundo a mãe dele era seu prato favorito. Ele se levantou, mas antes de entrar me perguntou se sua amiga também podia jantar com a gente. Respondi que sim, afinal, o que mais poderia dizer? Entramos e jantamos, mas o menino estava muito sério, então tentei puxar conversa. Como era minha primeira experiência como babá, não sabia muito bem o que fazer com crianças. A única coisa que me veio à cabeça foi perguntar se Camila havia gostado do macarrão. E ele, com uma expressão triste, disse que ela não tinha conseguido vir jantar. Perguntei por que ela não pôde e ele me respondeu que Camila não conseguia sair do corredor, nem ela, nem seus pais. Isso me deixou ainda mais curiosa, então continuei fazendo perguntas sobre essa amiga. O menino contou que só começou a vê-la depois que se mudou para aquela casa. Ele disse que uma noite, Camila bateu na janela do quarto dele. No começo, ele ficou assustado, mas acabaram ficando amigos, porque tinham a mesma idade. Talvez fosse por isso que ele gostava tanto de passar o tempo naquele corredor, brincando com ela. A história me perturbou profundamente, mas disfarcei meu desconforto. Não lembro exatamente o que respondi a ele. Depois disso, o levei para a cama, e assim o domingo chegou, o dia em que seus pais voltaram, e meu trabalho com aquele garoto chegou ao fim. Mas o momento mais sombrio e perturbador veio depois. O tempo passou, e eu nunca mais voltei a cuidar daquele menino. Trabalhei apenas alguns meses como babá, e logo em seguida, meu bebê nasceu. Mais de um ano se passou até que certa manhã liguei a televisão. Na época já morava com meu namorado, e ele adorava acompanhar os noticiários locais, já que estudava jornalismo. Quando vi a imagem que aparecia nas notícias, meu estômago revirou. Era a mesma casa. Reconheci na hora, principalmente por aquele corredor peculiar. Na tela, especialistas apareciam escavando o solo daquele corredor, enquanto o noticiário anunciava: restos de 3 corpos são encontrados em casa residencial. Meu coração acelerou. Aumentei o volume para ouvir todos os detalhes.
descobri que tinham prendido um criminoso que havia confessado mais de 8 assassinatos. Entre as vítimas estava uma família que morava naquela casa. O homem invadiu o local durante a noite e tirou a vida de 3 pessoas: um pai, uma mãe e uma menina de 6 anos. Após o crime, ele enterrou os corpos no corredor e permaneceu na casa por um tempo, antes de fugir. Isso já tinha ocorrido há mais de 3 anos. A família foi dada como desaparecida e, sem pistas, seus parentes colocaram a casa para alugar. Naquele instante, todos os eventos dos dias em que cuidei do menino vieram à tona. De repente, tudo fazia sentido. Ele realmente podia ver a garotinha que estava enterrada lá. Ela era sua amiga. Passei muitos dias chorando, talvez pela sensibilidade que a maternidade me trouxe. Era difícil aceitar o trágico fim daquela pequena e de seus pais. Mais do que assustada, me senti profundamente triste, mas pelo menos encontrei algum consolo em saber que a família finalmente pôde lhes dar um enterro digno. As crianças são incrivelmente sensíveis e podem perceber coisas que nós, adultos, não conseguimos ver. Então, se seus filhos disserem que estão vendo algo incomum, por favor, não os ignorem como eu fiz com aquele menino e como seus pais também fizeram. Eles podem estar vendo algo além do que imaginamos. Eu sou uma mulher de 29 anos que mora nos Estados Unidos, e o que vou te contar aconteceu há alguns meses com uma família para quem trabalho. Nunca acreditei em coisas sobrenaturais, até vivenciar essa situação enquanto cuidava das crianças. Atualmente sou responsável por 3 pequenos: uma menina de 10 anos, um garoto de 8 e a mais nova, que tem 4 anos. Cuido deles desde que a caçula era um bebê. Nunca enfrentei problemas sérios com eles, apenas as típicas birras de criança, mas os amo como se fossem meus próprios filhos. Um dia, a mãe me ligou pedindo que eu cuidasse deles por alguns dias enquanto ela e o marido viajavam. As primeiras noites correram tranquilamente, sem nada fora do comum. No entanto, na 4ª noite, as coisas começaram a mudar. Estávamos assistindo a desenhos animados até que chegou a hora de ir para a cama. A menor era sempre a mais difícil de fazer dormir, pois estava sempre cheia de energia. Todas as crianças estavam compartilhando o mesmo quarto porque o quarto do garoto de 8 anos estava em reforma. Quando finalmente consegui que a pequena dormisse, desci para assistir ao meu programa favorito. Alguns minutos depois, ouvi o som de um brinquedo de abecedário da menor, daqueles com botões de letras para aprender. Achei que ela tivesse saído da cama para brincar. Um pouco irritada, levantei do sofá e subi as escadas. Quando abri a porta do quarto, vi que as 3 crianças estavam profundamente adormecidas. Não havia nenhum brinquedo espalhado no chão. Olhei dentro do armário onde guardamos os brinquedos, mas não encontrei o abecedário. Fiquei confusa, já que tinha certeza de que tinha ouvido o som lá em cima. Foi então que ouvi o brinquedo novamente, só que agora vindo lá de baixo. Esse brinquedo tem um botão que diz ABC, venha cantar comigo, e dá uma risadinha. Foi exatamente isso que escutei. Naquele momento, meu estômago revirou e fiquei paralisada de medo, porque eu sabia que a pequena não tinha levado o brinquedo para a sala naquele dia. Desci em silêncio e vi o brinquedo em cima da mesa de jantar. Fiquei parada mais uma vez, pois ele não estava ali antes. Me aproximei e notei que o brinquedo estava desligado, mas assim que o toquei, ele disse de novo: ABC, venha cantar comigo. Pulei de susto. A menina de 10 anos me chamou do topo da escada perguntando o que estava acontecendo. Não quis assustá-la, então respondi que não era nada e pedi que voltasse para a cama. Eu não sabia como reagir. Peguei as pilhas e as guardei na gaveta da cozinha, depois fui conferir as crianças. Quando a menina de 10 anos me viu, estava sentada em sua cama. Sentei ao lado dela e tentei tranquilizá-la, dizendo que estava tudo bem. Mentira, ela respondeu. Você está com medo. Fiquei sem reação, mas respondi rapidamente. Não, foi só um pesadelo. Ela balançou a cabeça devagar. Não, o Henry te assustou. Quem é Henry? Perguntei. Ela se virou para a parede e disse: Não deixe ele te assustar.
Ele só quer brincar com o brinquedo da pequena. Agora, eu estava ainda mais confusa e apavorada. Não quis prolongar o assunto, mas não consegui dormir naquela noite. Será que ela também tinha ouvido o brinquedo? Será que aquilo era normal para ela? Na noite seguinte, consegui descansar um pouco, já que nada aconteceu de estranho, até as primeiras horas da manhã. Ouvi sussurros do lado de fora da minha porta. Ainda estava escuro. Esfreguei os olhos tentando identificar de onde vinham. Era do quarto das crianças, bem em frente ao meu. Abri a porta devagar e vi a menina de 10 anos sentada no chão. Ela me olhou surpresa. "O que você está fazendo acordada?" perguntei. Ela respondeu com um simples nada. "Volte para a cama, ainda está muito cedo. Com quem você estava conversando?" Ela só me olhou com um olhar vazio. "Eu ouvi você. Sei que estava falando com alguém." Com uma expressão séria, ela disse: "O Henry está bravo porque você não presta atenção nele. Ele quer que você cuide dele também." Senti um arrepio percorrer meu corpo. Pedi, quase implorando, que ela voltasse para a cama e que falaríamos sobre isso depois. Mas ela insistiu, elevando a voz, dizendo que Henry queria minha atenção agora. Nesse momento, as outras 2 crianças acordaram. O menino de 8 anos reclamou com a irmã: "O Henry tem que deixar ela em paz." Foi então que perguntei se eles também sabiam sobre Henry. Todos confirmaram com a cabeça. Por sorte, os pais deles voltariam naquele mesmo dia, porque eu já queria ir embora o mais rápido possível. Mais tarde, durante o almoço, a menina de 10 anos se recusou a comer, ao contrário dos irmãos, que brincavam no jardim sem problema. Já irritada, reclamei que ela não tinha tocado na comida. Foi quando ela me olhou e disse: "E a comida do Henry?" Decidi entrar na brincadeira e perguntei onde ele estava. Rindo, ela disse que ele estava segurando minha perna. Um calafrio percorreu minhas pernas, mas me esforcei para manter a calma e não demonstrar medo. "Bem, Henry, se você não se sentar, não vou te servir comida." Ela sorriu, olhando para onde eu estava. A essa altura, eu só queria que os pais dela chegassem logo. Servi um prato e coloquei onde ela disse que ele estava sentado. Ele disse obrigado, afirmou, e por alguma razão isso me acalmou um pouco. Meia hora depois, os pais chegaram. Enquanto se acomodavam e me cumprimentavam, a mãe notou o prato de comida e perguntou, sorrindo, por que ele estava ali. As crianças já estavam no jardim brincando com o pai. Abaixei a voz e contei sobre o garoto que queria minha atenção. Os olhos da mãe se arregalaram e ela apenas disse: "Henry." Com a voz trêmula, perguntei: "Isso é verdade?" Ela me convidou para sentar no sofá e pediu que eu contasse tudo o que tinha acontecido. Quando mencionei o brinquedo, ela comentou que aquilo já acontecia todas as noites, mas que com o tempo a família tinha se acostumado. Não faço ideia de como conseguiram. Depois explicou que a família que vivia ali antes deles tinha um filho que faleceu na casa e semanas depois da tragédia decidiram se mudar. Pouco tempo depois, sua família se mudou para lá quando a menina de 10 anos ainda era um bebê. Com o tempo, conforme a menina começou a falar e andar, a mãe notou que ela frequentemente conversava sozinha, como se estivesse brincando com alguém. Ela sempre dizia que Henry estava triste e queria brincar, especialmente durante a noite. A princípio, sua mãe pensou que era apenas um amigo imaginário, mas com o tempo, a interação parecia cada vez mais real. Lembrava-se de momentos em que a menina discutia com ninguém e de quando um de seus brinquedos desapareceu misteriosamente, sendo encontrado depois em um galpão trancado no jardim, lugar onde era impossível ela ter colocado o brinquedo. Esse tipo de situação deixou os pais bastante assustados e eles decidiram investigar a história da casa, torcendo para que não houvesse ocorrido nada grave ali. Porém, descobriram que, de fato, o menino que morava ali antes havia falecido, embora não tivessem muitas informações detalhadas. Isso os perturbou profundamente, mas acabaram decidindo que teriam que conviver com a situação, já que o menino não parecia ter intenções malignas. Era evidente que apenas a menina de 10 anos conseguia se comunicar com Henry. As outras 2 crianças não podiam, mas cresceram sabendo que ele era o amigo da irmã mais velha. Quando viam que ela estava acordada até tarde brincando e conversando,
Os pais simplesmente pediam para ela parar e dizer ao Henry que era hora de dormir. A mãe me contou que a menina já havia mencionado que Henry gostava de mim desde que comecei a trabalhar com eles, mas ela pediu que não me contasse nada, com medo de me assustar ou que eu não acreditasse. Mas agora você vê que ele queria desesperadamente sua atenção. Ficaríamos muito tristes de vê-la ir embora e não cuidar mais das crianças. Mas, se for essa a sua decisão, entenderemos, disse a mãe com muita calma. Sinceramente, tudo aquilo aconteceu de uma maneira inesperada. Em todos esses anos cuidando das crianças, nunca vivi nada parecido. Talvez Henry estivesse de fato buscando atenção depois de tanto tempo. Além disso, eu não conseguiria deixar meus pequenos. Já os vejo como parte de mim. Por isso decidi continuar cuidando deles. Hoje, nada fora do comum acontece, a não ser que algumas coisas ainda mudam de lugar ou aparecem do nada, como naquela primeira vez. Pouco a pouco estou me acostumando com isso, mas admito que não é fácil. Nunca acreditei nessas coisas, mas, quando se vive algo assim, sua visão de mundo muda completamente. Obrigada por ouvirem minha história. Me chamo Ricardo, tenho mais de 50 anos, mas toda vez que me lembro daquela noite, é como se eu voltasse a ter 16. Naquela época, meu amigo Carlos e eu estávamos procurando uma maneira de ganhar uma grana extra e achamos que cuidar das crianças da vizinhança seria uma boa ideia. Fizemos um anúncio no jornal da cidade e logo começaram a surgir ligações. Viramos populares e começamos a pegar trabalhos de vários lugares. Nossa única exigência era sempre trabalharmos juntos. Exceto por algumas crianças mais difíceis, o trabalho era divertido e o dinheiro era bom. Certa noite, uma mulher nos ligou desesperada, pedindo que cuidássemos do filho dela. Ela ofereceu o dobro do pagamento e nós aceitamos. Como Carlos já podia dirigir, ele ficou responsável por isso, enquanto eu arrumava algumas coisas. Preparamos nossa comida e fomos para a casa dela. A viagem demorou mais do que esperávamos e quando chegamos, havia uma nota na porta dizendo que estava aberta. Achamos meio estranho a porta estar destrancada, mas seguimos em frente sem pensar muito. Assim que entramos, um cheiro estranho nos atingiu. Algo entre mofo e produtos de limpeza. A casa era velha, com pisos de madeira que rangiam a cada passo. Chamamos pelo garoto, mas ninguém respondeu. Procuramos na cozinha, subimos, olhamos no banheiro e na lavanderia. Fomos aos quartos imaginando que ele já estivesse dormindo, mas não o achamos. Começamos a ficar inquietos. Não havia sinal de brinquedos ou roupas de criança por ali. Descemos as escadas, já pensando em ligar para a mãe quando vimos uma porta entreaberta que não tínhamos notado antes. Fomos até ela e Carlos a empurrou devagar. Foi então que vimos um boneco de tamanho real, sentado em uma cama infantil, olhando diretamente para a gente. Ficamos parados, sem saber o que fazer. Foi quando o telefone da cozinha tocou. Corremos para atender. Eu peguei o fone e do outro lado estava a mãe. Ela nos pediu para colocar o menino para dormir e garantiu que ele deveria estar na cama a uma certa hora. Depois, ela mencionou que os pijamas dele estavam sobre a cama, a mesma onde ele estava sentado. Meu estômago virou do avesso. Você está falando do boneco, né? Perguntei e ela desligou na hora. Carlos me olhou e quis saber o que ela tinha dito. Eu só consegui encará-lo e responder. Acho que essa mulher acha que aquele boneco é o filho dela. Ele riu, mas logo percebeu que eu não estava brincando. Perguntou se eu queria dar o fora dali, e eu não pensei duas vezes. Vamos sair daqui agora. Corremos, mas ao chegarmos na varanda, Carlos colocou a mão no meu ombro e apontou para o chão me perguntando o que era aquilo. Chegamos mais perto para ver melhor e entre o gramado bem cuidado havia uma lápide. Nela estava escrito: Aqui jaz o pequeno William, 1972 a 1979. Com o tempo tentei encontrar alguma explicação para o que vivemos naquela noite. Talvez a mulher estivesse lidando com algum trauma profundo ou algum distúrbio mental que a fazia acreditar que o boneco era seu filho, ou quem sabe tudo não passava de uma piada de extremo mau gosto.
Mas o que nunca consegui entender foi a estranha ligação entre aquele boneco e a lápide. Depois daquela experiência perturbadora, nunca mais voltamos a cuidar de crianças. Sempre que penso naquela noite, ainda consigo sentir o arrepio que me percorreu ao ver a lápide. Carlos e eu seguimos amigos até hoje, mas quase nunca falamos sobre isso. E quando o assunto surge, sempre terminamos com a mesma dúvida: o que realmente aconteceu naquela noite? Uma mãe desesperada e mentalmente abalada, ou algo muito mais sombrio? Boa noite, pessoal. Meu nome é Evelyn. Para dar um contexto, naquela noite eu estava cuidando das minhas 3 irmãs mais novas. Não as vejo com frequência porque não tenho uma boa relação com meu pai, o que fez com que eu fosse morar com minha mãe. Meu pai sempre arranjava desculpas para me fazer ir à sua casa ou tentava me manipular, embora essa história não seja sobre ele. Durante a infância, ele foi muito abusivo comigo e com minha mãe enquanto estavam juntos. Eu amo muito minhas irmãs e sei que estão seguras morando com ele. Sendo a irmã mais velha, acredito que por isso me tratavam de maneira diferente. Faz pouco tempo que essa história aconteceu, e naquela época meu pai morava numa casa grande e bonita. A disposição da casa é meio confusa, mas vou tentar explicar. Os quartos das minhas 2 irmãs mais velhas ficavam no que seria um porão, mas na verdade era onde ficava a garagem e as portas que davam para o quintal e a piscina. Quando descíamos as escadas, dava para ver a sala de estar no andar de baixo e mais ao fundo, os quartos delas. Perto desses quartos, tinha um quarto de hóspedes com closet, uma área de armazenamento e um banheiro. Era um espaço aberto onde deveria haver uma porta tipo celeiro, mas só restava o batente, sem porta. Subindo as escadas, havia 2 portas, uma para a cozinha e outra para o quarto da minha irmã mais nova, que tinha uns 5 anos na época, enquanto as outras 2 tinham cerca de 10 anos. Estávamos todas juntas naquela noite. Eu tinha derrubado as cortinas da porta dos fundos, sem querer, ao abrir demais. Isso acontecia com frequência, então não me preocupei. As meninas, no entanto, não gostavam quando as cortinas ficavam fora do lugar, porque as portas de vidro mostravam o lado de fora, que já estava completamente escuro. Morávamos numa área cercada por floresta e sabíamos que animais rondavam por ali. Eu não estava com disposição de pegar um banquinho para recolocar as cortinas, então avisei que faria isso mais tarde e voltei para o sofá onde estava assistindo TV. As meninas estavam brincando de escolinha ou algo assim. Eu não me juntei a elas porque a caçula preferia ficar com as mais velhas, o que me deixava um pouco triste, mas eu entendia. Já passava da hora de dormir, mas eu tinha deixado ela ficar acordada mais tempo para aproveitarmos juntas. Sabia que ela ficaria chateada se a mandássemos para a cama enquanto ainda estávamos brincando. Eu tinha planejado assistir a um filme com as meninas mais velhas depois que a mais nova fosse para a cama. Então, pedi para que elas levassem a pequena para o andar de cima enquanto eu terminava de arrumar a bagunça. As 3 correram para as escadas e logo estavam no quarto da pequena, fechando a porta com força. Do andar de baixo, eu conseguia ouvir suas risadas altas, o que me preocupou, pois a pequena poderia acabar não dormindo. Para evitar isso, gritei do porão para que colocassem o pijama nela, enquanto procurava um banquinho no quarto de hóspedes. O riso parou de repente, e eu imaginei que elas estivessem cuidando da pequena como pedi. Depois de um tempo, gritei novamente para que a colocassem na cama. Novamente tudo ficou em silêncio. Achando que estavam obedecendo, continuei minha busca pelo banquinho. Quando finalmente o encontrei, coloquei-o perto da janela e comecei a ajustar a cortina. Foi nesse momento que ouvi passos descendo as escadas. Não ouvi nenhuma porta sendo aberta ou fechada, então não me virei, acreditando que fosse uma das meninas. No reflexo do vidro, percebi uma cabeça surgindo por trás do sofá. Isso me fez virar, intrigada sobre o que uma delas estava fazendo ali, a menos que estivessem tentando me pregar uma peça. Continuei observando, ainda em cima do banquinho, enquanto a figura se movia em direção ao quarto de hóspedes. Era do tamanho da pequena, então deduzi que fosse ela.
Desci do banquinho com a intenção de surpreendê-la, achando que ela estava me pregando uma peça. No entanto, quando entrei no quarto de hóspedes, não encontrei ninguém. Revirei o quarto, olhando debaixo da escrivaninha e ao redor da cama, mas não vi sinal de ninguém. Fiquei imaginando se ela poderia ter entrado em uma das 3 portas do quarto, mas todas estavam fechadas e fariam muito barulho se fossem abertas. Senti um arrepio de medo, mas preferi não checar as portas. Ao invés disso, corri para as escadas. Ao entrar no quarto da pequena, fiz uma rápida contagem das cabeças. As 3 estavam lá. Eu não sei bem o que vi passar por trás de mim naquele momento. Fiquei tremendo. Já faz tempo que lido com crises de pânico e preciso tomar remédios para controlá-las. Às vezes, uma simples lágrima pode se transformar em um episódio completo. Não queria alarmar minhas irmãs, então perguntei casualmente se alguma delas tinha ido lá embaixo, e todas negaram. Apesar do meu nervosismo, tentei parecer o mais calma possível. A pequena acabou dormindo, e eu e as mais velhas descemos para assistir a um filme. Tudo que eu queria era relaxar e acreditar que o que vi não passava de um reflexo ou fruto da minha imaginação. O tempo foi passando. Ficou tarde e as meninas caíram no sono no sofá. Eu permaneci acordada e de repente senti uma estranha necessidade de olhar o reflexo nas portas de vidro, já que as cortinas estavam abertas. Quando olhei pela janela, vi novamente aquela figura pequena. Agora ela estava em frente à porta dos fundos. É até embaraçoso admitir, já que sempre gostei do paranormal, mas a verdade é que me escondi rapidamente debaixo da manta e chorei baixinho até cair no sono. Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo e resolvi investigar pela casa. Eu não sabia exatamente o que estava procurando. Só queria encontrar algo que explicasse o que diabos tinha visto na noite anterior. Quando as meninas acordaram agindo como se nada tivesse acontecido, resolvi contar o que tinha visto às mais velhas em particular, sem deixar que a pequena ouvisse. Elas provavelmente pensaram que eu estava perdendo a cabeça e não as culpo por isso. Até eu comecei a duvidar da minha sanidade, imaginando que talvez estivesse vendo coisas. Mesmo assim, não consegui parar de pensar sobre o que aquilo poderia ser. Mais tarde, quando meus pais chegaram, também lhes contei, mas eles acharam que eu estava inventando. Algum tempo depois, meu pai e minhas irmãs se mudaram. Nunca obtive uma explicação para o que aconteceu naquela noite. Ainda não sei se o que vi foi apenas fruto da minha mente ou se havia, de fato, algo nos observando na escuridão. Essa história aconteceu enquanto eu estava na faculdade e precisava de um emprego para ajudar minha mãe a pagar os estudos. Um amigo da escola comentou que os tios dele estavam procurando alguém para cuidar da filha deles, uma menina de 6 anos, durante os finais de semana, pois eles precisavam viajar a trabalho e não podiam levá-la. Ele mencionou que a remuneração seria boa e, sabendo que eu precisava do dinheiro, me recomendou para a vaga. Assim que saí da aula, fui até a casa dos tios dele. Me apresentei e eles confirmaram que meu amigo já havia falado sobre mim. Sem demora, me ofereceram o trabalho. Me apresentaram a menina, Isabel, que era bastante tímida e não falava muito, apenas me olhava de forma reservada. No dia seguinte, uma sexta-feira, voltei para começar a cuidar dela durante o fim de semana. Assim que os pais saíram, a história começou. No início, Isabel não queria conversar comigo e se comportava de maneira diferente para uma criança de sua idade. Eu tentava iniciar uma conversa, mas ela se mostrava distante. Liguei a TV nos desenhos animados e ela se sentou no chão da sala para assistir. Enquanto eu preparava o almoço, de repente a vi conversando sozinha. Ela olhava para o lado, como se houvesse alguém ali, e ria. Da cozinha, fiquei observando. Me aproximei e perguntei: "Com quem você está conversando, Isa?" Ela ouviu minha pergunta e na mesma hora seu semblante mudou. De feliz e risonha, ficou séria e fechada. Não respondeu nada. Perguntei de novo: "Com quem você estava falando?" Sem dizer uma palavra, ela pegou o livro de colorir e foi para o quarto. Fiquei intrigada, mas resolvi não dar muita importância. Afinal, era só uma criança.
Quando terminei de preparar o almoço, a chamei para comer. Depois de alguns minutos sem resposta, fui até o quarto ver o que ela estava fazendo. Ao me aproximar, vi que a porta estava entreaberta e a menina estava novamente conversando sozinha. Fui me aproximando, tentando não fazer barulho para ouvir o que ela dizia. Fiquei arrepiada ao escutar. Não machuque ela. Meus pais vão me repreender de novo. Em seguida, silêncio total. Isabel parou de falar, se virou bruscamente e me viu parada na porta. Não sei como ela percebeu minha presença, era como se alguém tivesse avisado. Abri a porta por completo e disse: Isa, vem comer, vai esfriar. Ela saiu do quarto e foi direto para a mesa, sem dizer nada. Começou a comer, mas continuava calada. Para tentar quebrar o silêncio, perguntei sobre o filme favorito dela, e sua resposta foi: ele não quer que eu fale com você. Diz que você é má. Perguntei quem não queria que ela falasse comigo, e ela apontou para a cadeira ao lado, dizendo: meu amigo Bruno. Seria mentira dizer que não senti um calafrio ao ouvir aquilo. Questionei se ele estava ali com ela, e a resposta foi afirmativa. Tentando ganhar a confiança dela e fazê-la perder o medo de mim, olhei para a cadeira vazia e falei: oi, Bruno, sou uma nova amiga da Isa. Não sou uma pessoa má. Podemos ser amigos. Naquele momento a TV se desligou sozinha e a mesa tremeu. Dei um passo para trás, assustada, e fiquei olhando para a menina. Ela então disse: Bruno quer que você vá embora. Ele não quer ser seu amigo. Logo depois ela foi para o quarto novamente. Fiquei tão abalada que não sabia o que fazer. Liguei para o meu amigo e contei o que tinha acontecido. Ele também ficou surpreso. Disse que não sabia que a menina tinha um amigo imaginário, mas me pediu para não me impressionar demais, já que muitas crianças têm esses amigos. No entanto, aquilo parecia estar em outro nível. Quando a noite caiu, pedi para Isabel tomar banho e se preparar para dormir, e ela fez isso sem problemas. Depois que a coloquei na cama e apaguei a luz, fui para o quarto de hóspedes, que era ao lado do dela. Ainda assim, podia ouvir a menina rindo e falando novamente. Tentei me distrair e tampar os ouvidos com o travesseiro, porque aquela situação estava me deixando apavorada. Quando finalmente parou, pensei que ela tinha adormecido. Eu também acabei pegando no sono, mas por volta das 2 da manhã, senti algo puxando meu cabelo. Acordei num susto e acendi a luminária, tremendo de medo, mas o quarto estava vazio. Fui correndo até o quarto da Isabel e ela estava dormindo profundamente. Sabia que não poderia ter sido ela, pois teria visto seus movimentos e ouvido qualquer som. Voltei ao meu quarto, mas o medo me impediu de dormir. Eu estava deitada, olhos fechados, tentando me acalmar, quando de repente senti algo puxando meu lençol. Gritei e corri para fora do quarto. Quando cheguei à sala, lá estava Isabel, sentada no sofá com a TV ligada, mas só passava estática na tela. Aquilo parecia uma cena de filme de terror. Perguntei: Isabel, o que você está fazendo aqui? Mas ela não respondia, continuava fixando a TV. Já irritada, desliguei a televisão e mandei-a voltar para a cama. Nesse instante ela virou para mim com uma expressão de fúria e gritou: ligue de novo. Eu disse que não, que já era tarde para ver TV, e então ela começou a respirar de maneira pesada, demonstrando muita raiva. Seus olhos pareciam cheios de ódio, e de repente a TV ligou sozinha novamente. Não entendi como isso aconteceu. Eu estava com o controle remoto na mão. Isabel apenas girou a cabeça de volta para a tela e continuou assistindo àquela estática. Para ser honesta, minha vontade era sair correndo dali, ligar para minha mãe e pedir que viesse me buscar. Mas por razões óbvias, não podia fazer isso. Deixei Isabel na sala e me tranquei no quarto. Fiquei alguns minutos ali até que de repente vi a sombra dos pés dela sob a porta. Ela estava rindo de mim. Começou a bater na porta, primeiro com suavidade, mas os golpes foram ficando mais fortes, como se alguém grande estivesse do outro lado. Eu não entendia como uma menina tão pequena conseguia fazer tanto barulho. Comecei a chorar e implorar que parasse, ameaçando contar tudo aos pais dela, mas Isabel continuava rindo e batendo. Reuni toda a minha coragem e fui abrir a porta. No entanto, quando abri, não havia ninguém ali. Ela ainda estava sentada na sala. A única coisa que ouvi de longe foi: o Bruno adora pregar peças.
Aquilo foi demais para mim. Corri para o banheiro e me tranquei. Liguei para os pais dela, mas demoraram a atender porque já eram 4 da manhã e estavam dormindo. Quando o pai finalmente atendeu, parecia preocupado, perguntando o que estava acontecendo. Não consegui segurar as lágrimas e contei tudo. Pedi desculpas, mas expliquei que não dava mais para eu ficar ali. Ouvi ele dizer à esposa: de novo a mesma coisa. Ele me respondeu: não se preocupe, já estamos indo para aí, por favor não vá embora até chegarmos. Concordei, já que eles estavam a cerca de 2 horas de distância, embora aquelas 2 horas tenham parecido uma eternidade. Trancada no banheiro, só conseguia ouvir risos e brincadeiras vindos de fora, mas já não sabia se era Isabel. Quando os pais finalmente chegaram, saí do banheiro e contei tudo novamente. Eles estavam envergonhados e pediram muitas desculpas. Isabel me olhava com raiva, provavelmente por eu ter contado tudo. O pai me acompanhou até a porta onde minha mãe já me aguardava. Ele se desculpou de novo, e eu não resisti em perguntar se aquilo já havia acontecido antes. Ele me disse que sim, que nenhuma babá conseguia ficar mais de um dia cuidando da filha e que Isabel fazia terapia, mas ninguém conseguia entender o que estava acontecendo com ela. Sugeri que talvez fosse melhor levá-la a uma igreja porque, pelo que eu tinha vivenciado, estava claro que havia alguma presença naquela casa e que essa presença parecia ser amiga da menina. Ele me agradeceu e eu fui embora. Desde então, nunca mais quis trabalhar como babá. Até hoje carrego o trauma dessa experiência. Olá, pessoal. Eu sou a Clarice e hoje vou contar uma história dos tempos em que eu trabalhava como babá. Espero que vocês gostem. Como já mencionei, eu costumava passar alguns dias da semana cuidando de crianças. Aos poucos, as famílias foram me recomendando para outras pessoas com filhos pequenos, e assim fui ganhando mais clientes. Certo dia, uma senhora com quem eu já trabalhava há um tempo mencionou que uma amiga dela precisava de alguém para tomar conta do filho por um dia. Naturalmente, aceitei com prazer e fui trabalhar no dia combinado. Quando cheguei, a mãe me apresentou ao menino e me explicou que ele era muito calmo e não daria trabalho. Ela me passou os horários de suas atividades, como ver televisão, fazer as tarefas e a hora de dormir. Tanto ela quanto o marido tinham um casamento para ir, então voltariam bem tarde, quase de madrugada. Depois de me passar todas as instruções, os pais saíram e fiquei sozinha na casa com o garoto e o cachorrinho dele. Tudo correu normalmente até a hora de colocá-lo na cama. Ele foi dormir e eu me sentei na sala para ler um pouco, já que ainda não estava com sono. De repente, o cachorrinho começou a latir muito, como se estivesse inquieto. Ele sempre dormia na sala, mas naquela noite foi até a porta do quarto do menino latindo desesperadamente, sem coragem de entrar. Algo o estava assustando. Fiquei preocupada e fui imediatamente até o quarto do menino. Bati 2 vezes, mas ele não respondeu. Então ouvi uma voz de homem, como se fosse uma pessoa mais velha, vinda de dentro do quarto. O cachorro não parava de latir. Abri a porta sem pensar 2 vezes e vi o garoto sentado na beira da cama, de costas para mim, murmurando coisas desconexas. Mas isso não foi o mais assustador. Quando me posicionei na frente dele para ver melhor, percebi que ele continuava falando, com o olhar distante e aquela mesma voz de adulto. Eu o chamei pelo nome, tentando trazê-lo de volta, mas ele não reagia, até que finalmente me olhou e parou de falar. Depois disso, ele se levantou, esticou o braço na minha direção, como se quisesse me tocar, e voltou a falar naquela voz assustadora. Fugi do quarto e liguei para os pais, mas ninguém atendia. O cachorro apavorado se escondeu debaixo do sofá, uivando de medo. Minutos depois, o menino saiu do quarto chorando, agora com sua própria voz. Me aproximei e perguntei se ele estava bem. Ele me disse que tinha acontecido de novo e que estava com muito medo. Eu o abracei e perguntei o que tinha acontecido. Ele me respondeu: "É meu avô." O menino mal conseguia falar de tanto chorar, mas eu consegui acalmá-lo. E o cachorrinho, que antes estava aterrorizado, voltou para perto dele sem medo. Ele me contou que fazia muito tempo que isso não acontecia, mas que seu avô, que já havia falecido,
se manifestava através dele, e que o avô era muito mau, causando-lhe um medo terrível. Confesso que eu estava completamente assustada com aquela revelação. Perguntei se os pais sabiam, e ele confirmou, dizendo que já haviam chamado um padre para abençoá-lo e também a casa. Segundo o menino, fazia tempo que não tinha episódios assim, mas ele sempre teve pavor do avô, que o aterrorizava até depois de morto. Ele disse basicamente que desde a morte do avô, o espírito se manifestava nele. Depois de algum tempo, os pais retornaram à minha ligação e eu contei o que havia acontecido. Eles vieram correndo para casa, abraçaram o filho e me pediram desculpas por tudo aquilo. Confirmaram o que o garoto já havia me dito. A mãe explicou que nos últimos anos de vida, o sogro havia se envolvido com uma mulher conhecida como bruxa. Eles acreditavam que sua morte havia sido causada por ela e que ele não descansou em paz. No entanto, ninguém sabia por que ele escolhia o filho para se manifestar dessa forma. Ainda impactada com toda a situação, me despedi da família, garantindo que não contaria nada a ninguém. Depois disso, fui embora e nunca mais tive notícias deles. Sinceramente, não fiz questão de manter contato. Desejo que ninguém precise passar por algo assim, porque se eu, adulta, senti tanto medo, nem consigo imaginar o que aquele menino estava sentindo. Boa noite a todos. Meu nome é Carla, e o relato que vou contar começa quando uma amiga da minha mãe me pediu para cuidar de seu bebê de 1 ano por uma noite, já que ela e o marido tinham um evento do trabalho e voltariam apenas de madrugada. Como a proposta de pagamento era ótima, aceitei sem hesitar. Ao chegar na casa deles, tudo estava tranquilo. Apesar de nunca ter cuidado de um bebê tão pequeno antes, a mãe me explicou com cuidado o que eu deveria fazer. O bebê estava dormindo naquele momento por volta das 8 da noite. Ela me disse que eu poderia ficar na sala assistindo TV, onde havia um monitor para que eu pudesse observá-lo, sem precisar ir até o quarto e correr o risco de acordá-lo. O monitor também tinha áudio, então eu saberia imediatamente se ele chorasse. Assim que os pais saíram, fiquei na sala com meu notebook, terminando um trabalho da escola. Olhei para o monitor e vi que o bebê estava sentado no berço, com os olhos cheios de lágrimas, olhando para cima e pedindo colo, focado em algum ponto. Fiquei observando, intrigada. Foi então que, de repente, vi uma silhueta branca passar pela câmera e o bebê começou a chorar. Corri para o quarto e acendi a luz. Peguei o bebê do berço e comecei a embalá-lo como a mãe havia ensinado, tentando acalmá-lo. No entanto, ele não parava de chorar, olhando fixamente para aquele mesmo ponto, como se houvesse alguém ali que eu não podia ver. Mas ele podia. Decidi levá-lo para a sala e embalá-lo até que ele adormeceu novamente. Quando ele dormiu, levei-o de volta ao quarto, coloquei-o no berço e apaguei a luz. Voltei à sala e continuei meu trabalho, monitorando-o constantemente. Em uma das vezes que olhei para o monitor, vi que ele estava de pé, apoiado nas grades do berço, sem chorar, mas ainda fixando o olhar naquele mesmo ponto, estendendo a mão, como se quisesse alcançar algo. Corri novamente ao quarto e o peguei no colo, mas ele começou a chorar mais uma vez. Ele tentava sair dos meus braços, pedindo que algo invisível o pegasse. Era como se ele estivesse pedindo colo ao vazio. Eu já estava assustada, sem saber o que fazer. Sentei-me na cadeira ao lado do berço, tentando distraí-lo com um bichinho de pelúcia, mas ele não desviava o olhar daquele ponto misterioso, balbuciando algo. Quando pediu para descer do meu colo, o coloquei no chão, observando o que faria, mas nada aconteceu. O carpete cobria todo o chão do quarto, tornando a situação ainda mais inquietante. O bebê começou a engatinhar até o centro do quarto, sentou-se e ficou olhando para o alto pedindo colo. Naquele momento senti minha pele se arrepiar por completo. Eu sabia que havia algo, ou alguém, que somente o bebê conseguia ver e sentir. Ele ficou ali por alguns minutos, implorando para ser pego, até que começou a chorar. Corri até ele e o tirei de lá, pegando-o no colo. Liguei para a mãe dele, informando o que estava acontecendo e dizendo que eu não conseguia acalmá-lo. No telefone,
Ela respondeu com a voz embargada, pedindo que eu não me preocupasse. Ela explicou que era sua avó, que havia falecido há cerca de 4 meses. A avó sempre o embalava, sendo a única pessoa capaz de fazê-lo dormir. Disse ainda que há mais ou menos 1 mês, o bebê começou a vê-la e sempre pedia para que ela o pegasse no colo. Ela me instruiu a colocá-lo de volta no berço e disse que ele dormiria por si só. Eu deveria apenas monitorar pela tela para garantir que ele não tentasse sair do berço. Segundo ela, a presença da avó o tranquilizaria. Eu juro que naquele momento o que eu mais queria era sair correndo. A mãe do bebê me contou tudo com uma serenidade impressionante. Mas eu estava morrendo de medo, além de um pouco incomodada por não ter sido avisada disso antes. Mesmo assim, sabia que precisava terminar o que havia começado. Com muito receio, voltei ao quarto, coloquei o bebê no berço, apaguei a luz e voltei para a sala. Já não conseguia me concentrar na minha tarefa da escola, pois o medo me dominava. Então liguei a TV e esperei ansiosamente pelo retorno dos pais. Depois de cerca de 1 hora, olhei novamente para o monitor e vi o bebê sentado no berço, rindo. Ele estava olhando para cima e parecia estar brincando com seu ursinho de pelúcia, oferecendo-o para alguém invisível. Aquela visão era aterrorizante. Ele permaneceu assim por um tempo, até que finalmente adormeceu. Quando deu 3 horas da manhã, os pais chegaram. A mãe foi direto ao quarto do bebê, voltou sorrindo e disse: "Minha mãe o colocou para dormir." Sorri por educação, disse que estava de saída, recebi meu pagamento e fui embora, ainda em choque. Ao chegar em casa, contei tudo para minha mãe, que ficou tão surpresa quanto eu. Ela também não fazia ideia de nada. Alguns dias depois, a mãe do bebê entrou em contato novamente com a minha mãe, perguntando se eu poderia cuidar do bebê outra vez. Claro que recusei. Só espero que o que habita aquele quarto seja realmente a avó dele e não alguma outra coisa mal intencionada. Quando eu tinha 18 anos, trabalhava como babá de 3 meninos em uma área distante da cidade. Eles tinham 3, 5 e 7 anos, e vou chamá-los de Alex, que tem 3, Blake 5 e Charles 7 e 7, o trio ABC. Cuidar de Alex e Charles era uma tarefa tranquila. Alex era incrivelmente obediente, enquanto Charles passava a maior parte do tempo jogando videogame e assistindo TV. Já o Blake era uma criança difícil, estava sempre mal-humorado, comia mal, e dar conta da hora de dormir era um verdadeiro desafio. Eu já trabalhava para essa família há alguns meses e tinha uma certa proximidade com a mãe deles, Taina, que criava os filhos sozinha. A família vivia em uma casa de classe média, com os pais de Taina ajudando financeiramente. Cada um dos meninos tinha seu próprio quarto. Taina trabalhava à noite naquela época, então eu sempre ficava com as crianças até por volta de meia-noite, o que funcionava bem para mim, já que minhas aulas na faculdade eram à tarde. Em uma dessas noites, após jogar algumas partidas de Nintendo Wii com Charles, coloquei Alex para dormir, e pouco depois, Blake também. O horário de dormir de Charles era 21h30, enquanto Blake ia para a cama às 11h. Depois de colocar Blake para dormir, pedi a Charles que colocasse o pijama assim que terminasse o próximo jogo. Ele, no entanto, insistiu para jogarmos mais uma rodada de Wii Tênis juntos. Fizemos um acordo. Ele iria direto para a cama depois de jogarmos. No meio do nosso jogo, ouvi Blake me chamando do quarto. Pausei o jogo e fui até lá. Quando entrei, ele me disse que havia um monstro no armário. Eu ri, dei um beliscão de leve na bochecha dele e disse algo como: "Não existem monstros, mas vou deixar a porta aberta para você se sentir mais seguro." Perguntei se ele estava se sentindo melhor, e ele acenou com a cabeça. Charles estava gritando para que eu voltasse ao jogo. Então desci e continuamos a partida sem mais interrupções. Depois de terminar, Charles subiu para colocar o pijama e escovar os dentes, e eu fiquei sozinha na cozinha assistindo TV. De repente, os gritos de Blake ecoaram mais uma vez. Subi correndo até o quarto e ele estava escondido debaixo das cobertas. Ele repetiu: "Tem um monstro no armário." Eu ouvi. Olhei para a porta do armário, que estava fechada.
Fiquei encarando a porta por um tempo antes de perguntar: "Por que você acha que tem um monstro ali?" Ele respondeu: "Eu ouço ele se mexendo." Perguntei se ele queria que eu abrisse o armário, mas ele balançou a cabeça negativamente. Mesmo assim, fui em direção ao armário e ele gritou: "Não, eu não levei o Blake a sério até que também ouvi um barulho vindo do armário." Era claro o suficiente para perceber que havia algo vivo ali dentro, batendo na porta ou em algum lugar atrás dela. Blake sussurrou: "Tá vendo?" Virei para ele, o peguei nos braços e disse: "Vamos para outro quarto." Peguei também o Charles, que estava no banheiro, e levei ambos para o quarto de Alex, onde trancamos a porta. O quarto de Alex e o de Taina compartilhavam um banheiro estilo Jack and Jill, com 2 entradas. Fui até o banheiro e liguei para Taina, perguntando com a voz baixa se havia alguma chance de ter um animal na casa ou nas paredes, já que Blake estava ouvindo barulhos que eu mesma também tinha escutado. Taina imediatamente ficou preocupada e pediu que eu verificasse o armário. Mantive Taina na linha enquanto voltava para o quarto de Blake. Ao chegar, notei que a porta do armário, que antes estava fechada, agora estava entreaberta. Foi aí que tive certeza de que havia alguém na casa. Informei Taina, e ela entrou em pânico, dizendo que provavelmente era seu ex-malucão e que eu deveria tirar as crianças dali imediatamente. Naquele momento senti um medo real, como se o ex dela fosse surgir do nada e correr em minha direção. Corri de volta para o quarto de Alex e consegui tirar as 3 crianças de lá, mas assim que fiz isso, ouvi a porta da frente batendo com força. Olhei rapidamente para a sala, mas não vi ninguém. A porta estava fechada, então ele provavelmente tinha ido embora enquanto ainda tinha chance. Corri para trancar a porta e liguei para o 911. Taina voltou correndo do trabalho e estava em casa quando a polícia chegou. Não havia câmeras nem outras provas concretas de que era o ex dela. Apesar de ele ser o pai de Alex, Taina o mantinha afastado por conta do histórico deles, que prefiro não detalhar por respeito à privacidade dela. Basicamente, o ex dela não conseguia aceitar o fim do relacionamento, e recentemente Taina havia bloqueado o número dele, o que explicaria a possível invasão. A polícia sugeriu que ela trocasse as fechaduras e tomasse outras precauções. Taina entendeu que eu não ficaria confortável voltando a casa por um tempo, então ela passou a deixar as crianças com parentes ou pedir para os pais dela cuidarem delas. Depois disso, perdemos o contato. O que mais me incomodou foi o fato de que Taina me deixou verificar o armário, mesmo suspeitando que poderia ser o ex dela. Foi, sem dúvida, uma experiência assustadora.